Olá pessoal, eu sou o Luiz da vivenciaemcura.com.br. Quero falar para você sobre falta de rendimento e resultados, procrastinação e autossabotagem. Você já passou por alguma dessas coisas? Procrastinação é o ato da gente adiar indefinidamente aquilo que a gente tem que fazer. Aquela velha história, não faça hoje o que você pode fazer amanhã. E assim a gente vai deixando para lá e nunca faz. E autossabotagem? Autossabotagem é quando a gente sabe que tem que fazer alguma coisa que vai nos fazer bem e deixa de fazer. Ou então quando a gente sabe que uma coisa vai nos fazer mal e mesmo assim a gente faz. A gente se alimenta mal, a gente deixa de fazer exercícios. Os vícios são exemplos assim bem contundentes de autossabotagem. A autossabotagem ela vem de um processo emocional que a gente tem. Por exemplo, se eu tenho culpa por algum motivo, consciente ou inconscientemente, qual o mecanismo da culpa? Eu vou me punir de alguma forma. Então é bem interessante a gente saber, conhecer os envolvimentos e os desdobramentos dessas questões. E tem ainda a dificuldade em fazer o que é para ser feito. Às vezes eu não adio as coisas, eu até faço no horário. Às vezes eu adio um pouco, depois começo a fazer. Mas quando eu vou fazer, tem muita dificuldade, é muito arrastado. Isso internamente ou externamente sempre acontece alguma coisa que dificulta aquilo. Primeira coisa que a gente tem que entender é que é uma forte relação entre as nossas emoções e o nosso desempenho. De forma geral, meio que a gente já sabe disso. Mas só que a gente também costuma subestimar o quanto isso é profundo e o tanto que isso está intrincado na nossa vida e tudo que a gente faz. Absolutamente tudo. Quanto mais negatividade eu tenho dentro de mim, mais autossabotagem eu vou apresentar. E aí a negatividade eu dei o exemplo da culpa. Mas enquanto mais raiva, enquanto mais tristeza, qualquer sentimento remoso, difícil de ser vivido, mágoa que eu guardar dentro de mim, maiores vão ser os meus processos de autossabotagem. Agora olha que interessante. Ok, Luiz, já sei isso. Como é que eu faço para resolver? Existe uma maneira, uma técnica que é muito interessante, chamada EFT, a técnica de libertação emocional, que é conhecida também como acupuntura emocional sem agulhas. Uma vez conhecendo a técnica e sabendo os desdobramentos, você pode, e acredito, deva liberar da sua vida o máximo possível dessas negatividades. Na página da Vivência em Cura, tem um manual gratuito de EFT que você pode baixar e já com ele avançar muito, resolver muita coisa da sua vida ligada a isso. Além do manual, quero te falar de uma palestra online com a vivência prática comigo, abordando esse tema da libertação emocional como uma forte aliada nos estudos, provas e atingimento de metas. Como superar a autossabotagem e a procrastinação. Essa palestra é só para quem está estudando para prova e concurso? Não. Ela é para qualquer pessoa que esteja passando pelas questões que a gente falou, de falta de rendimento e resultados, procrastinação e autossabotagem, dificuldade em fazer o que é para ser feito. FT, ela é uma técnica que uma das bases de boa aplicação dela é a gente saber focalizar o que a gente vai processar. Nessa palestra eu ensino a focalização para essas questões com um foco mais voltado para prova, para concurso, metas. Então, digamos, a pessoa de repente, o que é muito comum, atendo muitas pessoas assim, tem que fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso, escrever uma monografia e não está conseguindo. Então, isso aí já está bem próximo do que é dito na palestra. Essa coisa da procrastinação, muitas vezes, é na nossa vida de uma forma em geral, né? Eu não arrumo meu carro, não arrumo minha casa, meu guarda-roupa, as coisas estão sempre adiando.
A autossabotagem também é algo que permeia a nossa vida como um todo. Então, você entendendo a aplicação da EFT para esses casos, você vai conseguir levar para essas outras áreas da sua vida. Agora, cuidado. Por exemplo, Luiz, minha questão é com dificuldade de dirigir. Essa palestra vai servir para mim? Ela pode servir, só que ela vai servir pouco. Vai servir. Leia o manual, você já vai aprender bastante. Para o seu caso, era melhor uma palestra focada nisso aí, ao invés dessa aqui dos estudos e provas. Dá para aprender e ter proveito? Sim, só que nem tanto. Por exemplo, caso de obesidade, dá para aproveitar com essa palestra? Também pouco. Mesmo porque, em relação à obesidade, tem uma palestra específica para isso, com exemplos e programações específicas para isso que você pode atingir. Então entenda, pelo manual você já vai ver muita coisa. E aqui você vai ter o foco, falta de rendimento, procrastinação e autossabotagem, dificuldade em fazer o que é para ser feito. Nessa palestra, vou desdobrar a relação da emoção e desempenho, você vai ver um pouquinho mais sobre isso. Essa vivência prática de EFT, com todas as indicações necessárias para você conseguir evoluir muito e evoluir bem para trabalhar essas questões com você mesmo. EFT para estudos e procrastinação, com exemplos específicos, e EFT para provas, com programações específicas para concursos, inclusive trazendo o nome do concurso, número de vagas, como é que você lida com isso tudo. E além disso, essa palestra tem alguns extras, algumas coisas que a gente dá uma pincelada. Crenças limitantes e prosperidade, citando a importância disso, trazendo alguns exemplos. E falando sobre autoestima e realização, ensinando inclusive você a perceber sobre verificar a autoestima. Muitas vezes a gente nem sabe que tem problema de autoestima. Você sabia, por exemplo, que dificuldade em falar em público é um indício de baixa autoestima? Tendência a levar as coisas para o lado pessoal é um indício de baixa autoestima? Pois é. Então, é algo bem interessante para a gente conhecer e aprofundar. E na palestra eu ainda falo um pouco mais profundamente sobre os envolvimentos sistêmicos. O que no nosso histórico de vida, no nosso histórico principalmente familiar, do que vem da história da família, e o meu posicionamento dentro da família, como é que isso pode estar influenciando, dificultando o meu acesso à prosperidade, a conseguir realização pessoal, atingir as minhas metas. Então é muito legal a gente despertar para esse tipo de coisa, porque a partir desse despertar, a gente começa a buscar as soluções. Quanto vale e como acessar isso tudo? Olha bem, já falei, o manual de EFT ele é gratuito lá na página. Tem também a programação para superação do desânimo, que também é gratuita. Com essas duas coisas, você já vai ter assim uma boa base e para poder continuar a trabalhar aí consigo mesmo. Agora, a palestra você tem que adquirir. Quanto é que vale a palestra? Antes de falar quanto ela vale, quero te falar do bônus que você ganha com a palestra. O e-book Caminho da Prosperidade. Nesse e-book eu falo sobre as raízes dos bloqueios da prosperidade, como resolver esses bloqueios, as posturas que não interessam, e a gente tem muitas, costuma ter muitas dessas posturas que não interessam para a prosperidade. Por exemplo, raiva de contas a pagar, raiva dos ricos, raiva de quem ganha muito, enfim, várias coisas, pechinchar, uma série de coisas que marcam, por assim dizer, gol contra a nossa prosperidade. E a gente faz muito dessas coisas. Tem as posturas que não interessam e tem também aquelas que interessam. As crenças e posturas libertadores. Esse e-book ele é muito completo, ele é bem interessante. É um livro de umas 150 páginas que aborda essas questões de uma forma bem profunda, bem interessante. E trago também as ferramentas práticas, os processamentos específicos ligados à prosperidade e aquela questão do alinhamento sistêmico um pouco mais aprofundada, além de falar de algumas considerações globais da minha experiência de vida
na área de marketing, como terapeuta, como empreendedor, trabalhando a prosperidade para mim e também em outras pessoas. Só esse e-book ele é R$ 20,23. Você pode comprar pelo site da Vivência em Cura, acessar a editora dos nossos livros. Você vai pagar só por esse e-book R$ 20,23. E a palestra? Quanto é que você vai pagar pela palestra e ganhar o e-book gratuitamente? A palestra é comercializada no Hotmart, em qualquer um desses cartões, em até 3 vezes. Se você não trabalha com cartão, pode fazer pelo boleto ou pelo PayPal, por R$ 49,90. E olha que interessante, você tem uma garantia muito boa. 7 dias para acessar, para ver a palestra. Se você não gostar, basta pedir seu dinheiro de volta, sem nenhuma complicação. Se você já está aqui na página do Hotmart, basta clicar no botão aqui ao lado, comprar agora. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, no Face, eu vou colocar aqui no descritivo, ou em qualquer lugar aqui da página, ou no próprio vídeo, o link para você ir para a página do Hotmart para poder adquirir a palestra. Eu espero que você tenha tanto proveito desse conhecimento quanto eu venho tendo, venho tirando para a minha própria vida e vendo também na vida das pessoas a quem eu atendo, a quem eu ajudo. Gratidão.